Oi, pessoal. Nós estamos então na semana 29, tá? A penúltima semana dos nossos estudos. E agora, essa semana, como nós já terminamos toda a parte de história da apostila 3, nós vamos começar a apostila 4, tá bom? Ó, pessoal, quem não foi buscar a apostila 4 precisa ir buscar, né? Porque vou começar hoje a 4 de história, tá bom? Aqui na parte de história, que nós vamos começar aqui a unidade 7, do campo até a cidade. Nessa semana, nós iremos da página 3 até a página, até a página 6, tá bom? Então, vamos começar aqui? Então, vamos lá. Vou ler para vocês o que a gente vai aprender nessa unidade, nesse capítulo. Nesse capítulo, você vai estudar algumas mudanças que ocorreram nas cidades brasileiras há aproximadamente 70 anos, quando parte da população que morava em áreas rurais começou a se deslocar para as áreas urbanas, tá bom? Então, aí começou a saída do campo, da área rural, para procurar um emprego melhor, um trabalho melhor, uma vida melhor na cidade. Mas vamos ver se isso realmente aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Roda de conversa aqui. No ano de 1957, foi realizado um concurso para definir quem seria o responsável pelo projeto arquitetônico e urbanístico da cidade de Brasília, a nova capital do Brasil. Esse desafio foi vencido pelo arquiteto Lúcio Costa. Esta imagem é uma reprodução do projeto elaborado pelo arquiteto. Bom, gente, é o seguinte: o Brasil, desde quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, o Brasil ele teve três capitais, tá? A primeira capital do Brasil foi Salvador, tá? Na Bahia. Foi a primeira capital do Brasil. Depois, a capital passou para o Rio de Janeiro, tá? E depois começou a se pensar na construção de uma cidade, tá? No centro do país, que passasse a ser a capital do Brasil, que é Brasília, tá? Brasília foi construída especialmente para ser a capital do Brasil, tá? E ela está construída bem no centro do mapa do Brasil, que é no estado de Goiás, tá bom? Esse desenho que vocês estão vendo aqui é uma reprodução do projeto elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa, tá? Olha como ele desenhou a cidade. Difícil um pouco da gente entender, né, o desenho do arquiteto, mas a gente pode perceber aqui, vocês podem perceber aqui, ó, esses quadradinhos aqui, ó, todos esses quadradinhos aqui são prédios, tá? E eu imagino que aqui seria o, o Palácio do Planalto, né? Bem, enfim, esse foi o desenho que ele fez sobre como ficaria a cidade de Brasília, tá bom? Mas vamos lá. O desenho desse projeto foi inspirado no formato de um inseto. Em sua opinião, qual inseto teria inspirado Lúcio Costa? Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante, tá? Como eu disse para vocês, a gente não é técnico, né, na observação desses desenhos de arquitetura, mas a gente pode, sei lá, né, dá para imaginar ali um inseto. Que inseto será
que dá para a gente visualizar nessa imagem? O que vocês acham? Que inseto será que vocês conseguem visualizar aí? Aqui, né? Aqui no centro, dá para a gente imaginar que é um corpo, né? O corpo do inseto. E aqui seriam as asas dele, as asas aqui do lado, né? O que poderia ser? Um pernilongo, não. De jeito nenhum. Pernilongo não tem asa assim, desse tamanho. O que vocês acham que poderia ser? Eu sei, mas não vou falar, tá? E aí vocês vão usar a imaginação aí. O que vocês acham? Que inseto será que poderia ser aquele ali? Você conhece a história da formação ou da construção da cidade onde você mora? Pesquise o assunto e compartilhe com a turma as informações que descobrir. Bem, pessoal, essa pesquisa é uma pesquisa bastante ampla, tá? Sobre a cidade, por exemplo, a cidade que a gente está aqui, que é a nossa cidade de Poá, tá? Se vocês forem consultar no Google, fazer pesquisa no Google sobre isso, vocês vão ter lá uma grande história lá sobre o surgimento da cidade de Poá, tá? Eu sei toda essa história, mas ela é bem comprida, tá? Então, assim, para resumir para vocês, como é uma roda de conversa aqui, se nós estivéssemos na classe, nós estaríamos conversando sobre essas duas questões aqui. Eu vou resumir para vocês um pouquinho da história, né, do nosso município. Bem, Poá, antes de ser Poá, pertencia às terras onde está a cidade de Poá, pertencia a Mogi das Cruzes, tá? Então, Mogi das Cruzes era bem assim, muito território muito grande, tá? Tanto que apareceram aí cidades aí nesse meio, né? Entre Poá e Mogi, Suzano, Poá, né? Então, no começo lá da história, Poá as terras pertenciam a Mogi, tá? E aí foram sendo divididas as terras, porque era muito grande. Essas terras pertenciam à Igreja Católica, aos jesuítas, tá? E então foi se dividindo essas terras e começaram a se formar os pequenos vilarejos. Quando foi construída a estrada de ferro, a estrada do trem, tá? A ferrovia. Quando foi construída a ferrovia, em volta dessa ferrovia começaram a ser construídos vilarejos. As pessoas começaram a sair do campo e começaram a formar as cidadezinhas ali em volta dessa estrada de ferro. Aí começou um pequeno vilarejo, uma igrejinha, uma casinha, duas casinhas, uma rua, aí foi mais uma rua, mais um tanto de casa, aí começaram a vir mais pessoas, e foi construindo, até que se formasse o município, tá? Foi assim que aconteceu com Poá também, tá? As pessoas saíram do campo para tentar uma vida melhor e a estrada de ferro, né? Como ligava, a estrada de ferro ia até a capital, São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Então, as pessoas ficavam morando perto da ferrovia para ter facilidade de se locomover, de ter facilidade de ir para o trabalho em São Paulo, na capital, procurar um emprego melhor e tal.
Aí começaram a surgir os vilarejos. Então, Poá surgiu lá a igrejinha, em volta da igrejinha umas casinhas, né? E começou tudo ruas de terra, não era como é hoje. Até chegar como é hoje, foi bastante tempo, tá bom? Mas se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, procurem lá no Google, vocês vão ter bastante, assim, informações, tá? Só que a história é bastante grande, bastante longa, tá bom? Vamos para a página 3, então? Vamos lá. Não, a página 3 nós já estamos. Vamos para a 4. Ah, um detalhe. Aí vocês vão perguntar assim para mim. O Pro, mas a cidade de Brasília, ela não foi construída pelo arquiteto Oscar Niemeyer? Sim, ela foi construída pelo arquiteto, foi projetada, sim, pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tá? E por que tá aqui Lúcio Costa? Porque o Lúcio Costa, como vocês podem ver aqui, ó, foi realizado um concurso para definir quem seria o responsável pelo projeto arquitetônico urbanístico da cidade de Brasília, a nova capital. A nova capital. Esse desafio foi vencido pelo arquiteto Lúcio Costa. Porém, quem projetou a cidade de Brasília foi Oscar Niemeyer, tá bom? No decorrer da história, nós vamos chegar lá. Vocês vão saber a continuação dessa história aí, beleza? Então vamos lá. Tanto que eu vou falar uma coisa para vocês muito interessante. Aqui no projeto do Lúcio Costa, ele desenhou a cidade, ele imaginou a cidade com o formato de um inseto aí, tá? Aliás, um inseto bem bonito mesmo. É um inseto bonito, que tem umas asas bem assim bonitas, coloridas, bem bonito assim. E o Oscar Niemeyer, ele desenhou Brasília no formato, sabe do quê? De um avião, tá? A história é muito interessante. Se vocês quiserem procurar também no Google, pesquisar essa história, é bastante interessante. Brasília, o desenho da cidade de Brasília é o desenho de um avião, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Novas cidades, novos modos de vida. A partir dos anos 1950, o Brasil passou por diversas transformações. A industrialização do país provocou a migração de muitas pessoas do campo para as cidades, em busca de empregos. Então, começou as indústrias, né, nas cidades, e as pessoas que estavam lá na parte rural, trabalhando nas plantações, nas criações de animais e tal, começaram a pensar assim: ah, eu vou para a cidade, porque lá na indústria eu vou ganhar mais, lá eu vou ter uma vida melhor. Vamos lá. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo se tornaram grandes centros urbanos, como são até hoje, né, gente? Em outras regiões do país, cidades também cresciam, como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Manaus, no Amazonas, tá? Aqui nós temos uma foto de 1950 da cidade do Rio de Janeiro. Olha que, gente, que interessante. Se a gente pegar uma foto atual de hoje, desse mesmo lugar aí que vocês estão vendo, é completamente diferente do que está aí. Completamente diferente, tá? Hoje, se você pegar uma foto desse lugar aí, você vai ver milhares de prédios. Você vai ver o bondinho do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Vocês podem perceber que nem o Cristo Redentor ainda tinha aqui, ó. Tá? Então, essa é a cidade do Rio de Janeiro em 1950, tá? Então, vamos lá. O comércio e a indústria
atraíam um grande número de indivíduos para as grandes cidades. Contudo, nem todas ofereciam condições básicas de moradia para a população, como água encanada e tratada, saneamento básico, energia elétrica e transporte público. É o que eu estava tentando mostrar para vocês. A pessoa sai lá do campo tendo um sonho que na cidade ele teria uma vida melhor. Só que quando chegou na cidade, e aí? Não tinha uma moradia decente, uma moradia adequada, não tinha água e esgoto, não tinha saneamento básico, passavam dificuldades, né? Então, vamos ver como é que continua essa história aí. Para dar espaço a algumas obras necessárias, como a construção de ruas mais amplas e de novas moradias, a população com menos recurso financeiro foi obrigada a se deslocar para as periferias. O que são as periferias, professora? Periferias são aqueles bairros bem longe, bem afastados do centro da cidade, tá? Então, são aqueles bairros bem longe, onde a pessoa tem bastante dificuldade de transporte público, demora para chegar no trabalho, tem muitas dificuldades nas periferias, né? Mas, como não tinha moradia para todo mundo, as pessoas foram indo para mais longe da cidade para tentar ter, né, a sua moradia. A modernização das cidades também provocou transformações nas paisagens. Para que as cidades pudessem crescer, áreas de vegetação nativa foram desmatadas. Olha aí, pessoal, né? Aí começou, tem que construir cidade, vai ter que tirar a floresta, vai ter que tirar a mata, né? Aí começou o desmatamento, né? Não foi aí que começou o desmatamento, tá? O desmatamento já tinha começado, ó, há muito tempo atrás, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que eles começaram a levar embora o pau-brasil, a madeira, né? Eles levaram muita madeira embora daqui, para a Europa, tá? Mas quando começaram a construção das cidades, aí que ficou muito pior a questão ambiental, a questão do desmatamento, tá? O que impactou bastante o meio ambiente. Além disso, algumas regiões que eram rurais passaram a fazer parte dos centros urbanos, tornando-se os novos bairros desses locais. Olha para vocês verem, nossa, né? Que legal, é tão bom o progresso, né? Nossa, o progresso chegou, mas o progresso chegou junto com várias outras coisas que prejudicaram muito o meio ambiente e o nosso país, né? E infelizmente ainda não parou. Vem prejudicando até hoje, né? Porque vocês podem perceber que é que vocês são muito jovens. A gente que tem mais experiência, eu sou bem mais velha que os pais de vocês também. Então, eu vi Poá quando Poá era rua de terra, né? Quando Poá tinha poucos bairros. E aí começou a aparecer novos bairros, né? A Nova Poá, por exemplo, foi um bairro que foi construído muito depois, né, da formação do centro da cidade. Então eu lembro da cidade com ruas de terra. Hoje tá tudo asfaltado. Nossa, que bom, né, professora? A gente não tem mais que pisar no barro nem na terra. Então tá tudo asfaltado, tudo lindo, tudo bonitinho. Só que o asfalto, ele
não é permeável. O que é isso, professora? A chuva não entra pelo asfalto. A água não entra pelo asfalto. O asfalto, ele não chupa a água para dentro, para o fundo do subsolo. E aí o que acontece? Enchentes, né? Quando as ruas eram de terra, o que acontecia quando chovia? A terra, ela chupava aquela água, a água penetrava e ia para o subsolo. Tinha menos problemas. Quando as ruas eram, por exemplo, de paralelepípedo, também, tá? Entre os paralelepípedos, a água podia ser escoada para dentro, para o subsolo. Mas aí tem que ser moderno, tem que acontecer o progresso. Não podemos ficar parados no mundo, né? Não podemos ficar parados no tempo. Temos que crescer, temos que evoluir. Então temos que pagar o preço dessa evolução também, né? E o preço dessa evolução, desse progresso, é mexer com a natureza. E é um preço caro, né? Que a gente paga mexendo com a natureza. Mas enfim, vamos continuar aqui. Além disso, algumas regiões que eram rurais, né, já falei que faziam parte do campo, passaram a ser urbanas. Isso aconteceu aqui na nossa cidade em Poá. O bairro da Nova Poá era uma chácara. Antigamente, quando eu era criança, eu brincava muito lá. Meu pai me levava muito a brincar lá. Era a chácara Pequeni. Os mais antigos em Poá sabem disso. Então, era uma chácara enorme, muito grande. E aí, nossa, tinha muitos lugares para a gente brincar. E muita mata, muitas árvores, nossa, tinha rios, tinha o riozinho, tinha lagos. Era muito bonito, muito bonito. Só que quando o dono dessa chácara morreu, que era o senhor João Peckney, ele morreu. E a esposa dele, dona Úrsula, vendeu tudo. Vendeu tudo para o município, uma parte para o estado, uma parte para o município, e foi construído um novo bairro em Poá, que é a Nova Poá, tá? A Nova Poá era uma parte rural, era uma parte do campo, e passou a fazer parte da cidade, tá? Se transformou num novo bairro, tá bom? Enfim, vamos lá. Página 5. Com estas mudanças no ambiente, os habitantes passaram a enfrentar vários problemas, como alagamentos e enchentes, provocadas pela poluição e pelo mau planejamento do asfaltamento. Acabei de falar para vocês. Acabei de falar. O qual, apesar de favorecer a circulação de veículos, dificulta a absorção da água das chuvas pelo solo. Acabei de falar para vocês, tá vendo? Então, olha aí, ó. Aqui nós temos duas fotos aqui, ó. Uma foto aqui é da Avenida Paulista, tá? Em 1902. Gente do céu, quem vê a Paulista hoje e vê a Paulista assim, meu Deus. Aí vocês falam para mim, você chegou a ver a Paulista assim? Não exagera, né, gente? Não precisa exagerar. Eu nasci em 1968. Essa foto é de 1902, tá bom? Mas quando a gente era pequena, criança, nós íamos passear com meu pai em São Paulo. Meu pai e minha mãe, né? E São Paulo era muito diferente do que é hoje. Muito diferente. Eu me lembro a primeira vez que o meu pai e minha mãe nos levou a andar de metrô, né? E a primeira linha que foi construída em São Paulo, a primeira linha de metrô construída em São Paulo, foi a linha azul,
tá? Que vai até a Barra Funda, que o ponto final dessa linha é na Barra Funda. Então, só que não estava totalmente construída, é claro, hoje ela está inteira construída. Naquele tempo, não. Naquele tempo, eram algumas estações. E quando o trem, o metrô, o trem do metrô, entrou no subterrâneo, nossa, eu me lembro até hoje. Foi uma sensação assim, meu, incrível, porque a gente era criança e o meu pai falava assim: "Ó, a gente está embaixo da terra, a gente está por baixo da terra, andando embaixo da terra." Então era muito legal, era muito divertido. Mas São Paulo era totalmente diferente do que é hoje, né? Vocês podem ter uma ideia, né? Bem, enfim, aqui do lado nós temos a Avenida Paulista em 2017. Olha só, olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Impressionante, né? Impressionante o que o progresso e a modernização e a globalização conseguem fazer com o mundo, né? Vamos lá. A Avenida Paulista é considerada uma das principais vias da cidade de São Paulo. Nela há um grande movimento de veículos e pedestres, mas nem sempre foi assim. Há mais de 100 anos, a região era habitada por ricos cafeicultores. Na paisagem havia elementos rurais com grandes campos onde casarões foram construídos. Atualmente, nesse mesmo local, podemos observar prédios altos e modernos. Esse processo de urbanização também ocorreu em diversas outras cidades brasileiras. Por exemplo, por volta dos anos de 1950. Então, em 1950 foi mesmo ali o ano que marcou a, o crescimento das cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E outras capitais do Brasil, Belo Horizonte, Porto Alegre, outras tantas capitais do Brasil. Vamos lá para a nossa atividade? A respeito das cidades brasileiras, marque X nas alternativas verdadeiras. Desde que foram fundadas, as cidades brasileiras não sofreram modificações. Isso é verdadeiro ou falso? Se for falso, não marca X, deixa sem marcar. Com a modernização dos centros urbanos, a partir dos anos de 1950, a população com menos recursos financeiros se deslocou para as periferias. Isso é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você vai colocar um xizinho lá. A industrialização favoreceu o crescimento das cidades e a urbanização do Brasil. Isso é verdadeiro ou falso? Coloca lá, se for verdadeiro, coloca o xizinho. Se não for, você deixa sem colocar nada. As oportunidades de emprego nas indústrias atraíram muitas pessoas das cidades para as áreas rurais. Olha, as oportunidades de emprego nas indústrias atraíram muitas pessoas das cidades para as áreas rurais. Isso é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você põe um xizinho. Se não for verdadeiro, você deixa sem colocar nada. Tudo bem? Vamos para a página 6, nossa última página dessa semana. Migrantes brasileiros. Com a industrialização de cidades na região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, moradores de outras partes do Brasil se mudaram para esses locais em busca de melhores condições de vida. Isso ocorreu há aproximadamente 60 anos e os principais migrantes vinham do Nordeste do Brasil, tá bom? Então, gente, não se esqueçam, tem diferença de migrantes para imigrantes. Imigrantes são pessoas que vêm de outro país para cá. Migrantes
são pessoas que saem de um estado para outro estado dentro do mesmo país. Beleza? Então vieram muitas pessoas, principalmente do Nordeste do Brasil, tentar uma vida melhor aqui. A construção da cidade de Brasília também motivou a migração de diversas pessoas, só que, dessa vez, para a região centro-oeste do país, pois muitos trabalhadores eram necessários para a construção da nova capital. Há pouco mais de 40 anos, migrantes saíram do sul do país também para a região centro-oeste, principalmente para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o objetivo de trabalhar na plantação de grãos e na pecuária. Aqui eu faço uma parada aqui para vocês. O estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ele está na região centro-oeste. A região centro-oeste ela é formada pelo estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Essa região é uma região que está ainda com bastante área rural preservada, tá? Eu conheço Mato Grosso do Sul e principalmente Mato Grosso do Sul, e são grandes produtores de grãos, tá? Soja, principalmente, feijão, tá? Tem muitas plantações em Mato Grosso do Sul, tá? Então, quando você está chegando assim no estado que a gente entra no estado do Mato Grosso do Sul, é muito bonito, porque ele é totalmente plano. Não tem, que nem nós temos aqui, depressão, morro, montanha. Não tem. Ele é plano. Então, você vê aquela planície, assim, super linda, e aquelas plantações enormes. É muito bonito, tá? E muitas pessoas do sul foram para a região centro-oeste. Tanto que tem, quando a gente está lá no Mato Grosso do Sul, em alguma cidade que eu vou, que eu tenho pessoas que são meus amigos lá, tem muita gente do sul. Então você conhece pela forma que a pessoa fala, pelo sotaque da pessoa do sul. Então foram trabalhar no campo. E o centro-oeste é uma das regiões que ainda está um pouco mais preservada o meio ambiente, a natureza. Tanto que o Pantanal está localizado, é um bioma super importante para nós, para o nosso país e para o mundo. O Pantanal está localizado uma parte no Mato Grosso, outra parte no Mato Grosso do Sul, tá bom? Vamos lá. Essas outras migrações que ocorreram no país foram responsáveis por parte da mistura de culturas que existe no Brasil. Você já observou se existem migrantes em sua cidade? Ai, gente. Aqui em Poá, migrantes pode ser, tem sim, tem pessoas que vieram de outro estado para cá, com certeza tem. Eu conheço pessoas que vieram de outros estados para cá. Mas vocês perceberam que aqui em Poá tem muito imigrante que vieram de outro país? As lojinhas que tem lá no centro de Poá, tal, né? Então aqui em Poá tem migrantes e tem imigrantes também, tá bom? Vamos lá. Brasil multicultural. Conforme estudado, muitas cidades brasileiras receberam não apenas migrantes de diversas partes do país, como também imigrantes vindo de outros países. A relação entre esses grupos de pessoas de lugares tão diversos pode ser percebida nos costumes, nas festas, na alimentação, nos modos de falar
e em outros aspectos da cultura brasileira, tá? Então, essas culturas todas começaram a se misturar, né? Porque o povo brasileiro, ele é multicultural. Ele tem uma diversidade cultural tremenda, enorme, né? Então é um país assim muito rico em cultura, porque recebe com todo carinho as pessoas que vêm. E essas culturas são misturadas com as nossas que já temos aqui. Então é um país assim muito muito especial na diversidade cultural. Ele é multicultural. E aí embaixo vocês têm aí uma uma gravura, né? Um churrasco, né? Um churrasco com chimarrão, muito bom. E aí nós temos uma cultura que é do sul, né? E aqui embaixo, muitos migrantes mantêm tradições culinárias do lugar de origem, por isso, em várias cidades do Brasil, é possível encontrar pratos típicos do país todo e do mundo. Na imagem foi representada uma festa gaúcha em Fortaleza, no Ceará, com a migração de pessoas do Rio Grande do Sul para o Nordeste, diversos hábitos gaúchos, como o do churrasco, também foram levados em e são relembrados em festas culturais, por exemplo, tá? Olha que interessante, gente. Na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma metrópole, metrópole é assim, é uma hiper mega cidade. Em São Paulo, você encontra comidas, pratos típicos de todos os lugares do mundo que você imaginar. Tem em São Paulo, nos restaurantes. Tem festas em São Paulo de todos os lugares do mundo, tá? Festas na colônia japonesa, na colônia italiana, na colônia alemã. É muita cultura. É um país muito rico culturalmente. Pena que não se dá muito valor a isso, né? Mas um dia, quem sabe. Bom, terminamos aqui o nosso bate-papo de história. Eu gosto de contar história, né? Vocês já perceberam isso. Eu gosto de contar histórias. Terminamos então aqui na página 6, tá bom? Nossa semana 29. E é isso, pessoal. Precisando de mim, me procurem, manda mensagem, manda sinal de fumaça, qualquer coisa assim. Bons estudos a todos, um beijão. Saudades de vocês.